Oi, tudo bom, Alexandre? Tudo Vamos bom? nos Que organizar prazer. aqui. Tudo jóia. E tu, tudo bem? Tudo bem, que prazer falar contigo. Olha, Fazia quanto tempo tempo que não faz. nos víamos. É verdade. A gente só conversa por meios eletrônicos atualmente, né? Só meios eletrônicos. Eu vou te ser bem sincero, mas bem sincero, eu estou com muita saudade do contato presencial. Olha, É muita verdade. saudade. A gente sente muita falta, né? Muita falta. Vou arrumar minha luz aqui para ficar melhor a Claro, projeção e daí poderem todos. Podemos começar, doutor Alexandre? podemos. Hoje eu tô, olha, Tá nas afiado? tuas mãos aí. Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar essa live. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer imensamente o convite que me foi feito pela escola para participar com o doutor Alexandre, um colega tão querido, né? Que trata de um tema muito excelente, né? Que é processo civil, né? Temos essa afinidade. E então, antes de começar, eu gostaria de fazer a tua apresentação, tá? Então, o doutor Muito obrigado. Alexandre Marder, ele é doutor em Direito pela URGS, procurador do município de Porto Alegre e diretor da Escola Superior de Direito Municipal e advogado, né? E a tese de doutorado do doutor Alexandre foi a coerência na construção de um sistema de precedentes, deveres direcionados às cortes competentes para a formação de precedentes no Brasil. E é um tema extremamente atual, um tema extremamente, em algumas situações, polêmico, né? Então, a ideia é que a gente possa conversar sobre isso e eu já começo introduzindo, então, a questão, perguntando para o doutor Alexandre, Alexandre, o que são precedentes, né? O que é isso que nós utilizamos? Que linguagem é essa? Qual é o significado? E se esses precedentes eles significam só decisões proferidas no passado, né? E que a gente vai aplicando sem nenhum tipo de crítica. Então, eu gostaria de saber qual é o conceito primeiro, para que todo mundo fique apropriado desse conceito sobre precedentes. Olha, Laura, primeiro eu gostaria de te dizer que é um enorme prazer estar falando contigo. Tu é uma grande colega, tanto na Procuradoria quanto na PUC. Então, és uma querida colega, uma colega com notório saber. Então, estar aqui na tua presença é muito legal. Eu, em nome da SDM, hoje na diretoria, tu é ex-diretora da Ex-diretor SDM, por sinal. Ex-diretor, mais um vínculo de coleguismo que de nós temos também coleguismo. na É. ESDM. Então é um enorme prazer estar conversando aqui contigo. E sobre um tema, Laura, que posso revelar a todos, que é um tema que eu passei a admirar, tema dos precedentes judiciais, passei a gostar, passei a desenvolver os meus estudos por meio de uma admiração que eu tenho pelos estudos e pela obra do professor Daniel Mitidiero. O professor Daniel Mitidiero teve uma influência muito grande na minha formação, principalmente depois do meu mestrado, e eu comecei a ler aquilo que o professor Daniel escrevia, comecei a ler os seus livros, e com base nisso eu me interessei pelo tema dos precedentes, me interessei muito pelo tema dos precedentes. E aí desenvolvi o meu projeto de tese de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre a coerência no sistema de precedentes. E a partir de então não parei mais de estudar e de verificar situações envolvendo esse tema. E eu considero realmente, além de interessante, um tema muito relevante e que tem muito a ver com a realidade do Brasil agora. Não apenas pós novo CPC, na verdade, o novo Código de Processo Civil botou mais luz nessa temática, né? O novo Código de Processo Civil, ele explicitou essa temática, né? Foi muito debatido o tema com o novo CPC, mas, na verdade, o tema de precedente, o tema dos precedentes, ele já remonta à obra do Sr. Luiz Guilherme Marinoni, lá dos precedentes obrigatórios. Na verdade, a observância obrigatória dos precedentes decorre do texto constitucional, da distribuição da competência dos tribunais. Então, não é o novo. Acho que esse é o primeiro paradigma que precisa ser quebrado. Não é
com o novo Código de Processo Civil, que nós temos a figura dos precedentes e principalmente dos precedentes vinculantes no Brasil. Na verdade, isso decorre principalmente de uma guinada, e essa guinada eu realmente acho importante. Essa é uma concepção teórica fundamental, de uma guinada ou de uma compreensão adequada das teorias da interpretação. Na verdade, existe uma relação direta da compreensão do que venham a ser os precedentes e de uma teoria da interpretação adequada. Nós temos, basicamente, duas teorias da interpretação que despontam, tá? Que despontam a preferência dos doutrinadores, que é a teoria cognitivista da interpretação e a teoria cética. Nós temos uma teoria cognitivista da interpretação e uma teoria cética. A teoria cognitivista tenta explicar o que é interpretar e, principalmente, o que o judiciário faz, quais são as características do judiciário quando ele aplica o direito, né? Quando ele interpreta e aplica o direito. E os cognitivistas vão dizer o seguinte: olha, a norma jurídica, ela está contida no texto. Ela está totalmente contida no texto. No texto legal, né? No texto legal em sentido estrito, ou seja, na lei, na portaria, no decreto, na própria Constituição Federal, ou seja, eu teria uma identidade da norma com o texto. E o Poder Judiciário, quando ele desenvolve atividade de interpretação numa perspectiva cognitivista, ele simplesmente desvenda. Ele tira o véu e diz, olha, o significado que o legislador quis dar a essa disposição foi esse. Ou seja, não haveria dois possíveis significados, só haveria um possível significado, um sentido unívoco para a disposição normativa. E essa é a teoria cognitivista, essa teoria que me parece não revelar o que o judiciário efetivamente faz. Não me parece traduzir aquilo que o judiciário efetivamente faz. Eu tive uma breve experiência no Poder Judiciário, Laura, lá quando eu era estagiário, eu fui estagiário de um desembargador federal, foi um dos meus primeiros empregos, vamos dizer assim. E quando eu estava no Poder Judiciário, eu percebi isso com muita clareza, né? O desembargador, na verdade, ele fazia escolhas, né? Existem várias possibilidades interpretativas. Então, eu me lembro que havia, então, uma diretriz dentro do gabinete. Olha, por diante dessas várias possibilidades interpretativas, eu escolho essa. Vamos fundamentar a decisão com base nessa possibilidade interpretativa, que é a concepção que vem dos céticos. Aqueles adeptos da teoria cética, os adeptos da teoria cética, eles partem dessa premissa, ou seja, de que não existe um sentido unívoco na interpretação do direito. A interpretação do direito, ela pressupõe escolhas. E o judiciário, então, ele desenvolve uma atividade de escolha, e essa atividade de escolha é revelada. E essa revelação, ou seja, o produto da interpretação desenvolvido pelo judiciário, é o que nós temos como norma. Então, diferentemente do que os cognitivistas defendem, preconizam, de que o judiciário faz é uma atividade descoberta, ou seja, a norma está impregnada no texto legal, na verdade, o que o judiciário faz são escolhas. O judiciário escolhe uma dentre muitas possibilidades interpretativas. E, portanto, a norma, ela não está contida na disposição constitucional, a norma não está contida na disposição do Código Civil, a norma não está contida na portaria do Ministério da Fazenda, no decreto do prefeito de Porto Alegre. Na verdade, a norma é o resultado da atividade interpretativa. Por que essa base teórica é fundamental? Porque se a norma é o resultado da atividade de interpretação dos textos legais, se isso é verdade, e isso realmente parece
ser incontestável, na minha opinião. Acho que pouca gente na doutrina, hoje em dia, defenderia que texto é igual a norma. Na verdade, norma é produto da interpretação do texto. O que é o precedente? O precedente é norma, né? O precedente, portanto, é norma jurídica. É norma jurídica revelada pelos tribunais. É a norma jurídica viva, vamos dizer assim, né? Que ganha vida após a atividade interpretativa. Isso é o precedente, né? Então, a natureza jurídica do precedente é de norma. Sim. Aí surge a dúvida, né, Laura? Mas todo e qualquer tribunal ou todo e qualquer juízo tem a competência ou tem a aptidão de produzir precedentes? A gente ouve muito isso na minha prática, tenho certeza que na tua prática profissional também, que toda e qualquer decisão do passado é precedente. Isso. Então, né, então a gente escuta com bastante frequência assim, mas tem um precedente lá do Mato Grosso sobre esse tema. Eu tenho um precedente lá de São Paulo sobre esse tema. Eu tenho um precedente do Acre sobre esse tema. Muitas vezes se fazendo alusão a sentenças. Uhum. Como se... Decisões judiciais simples. Exatamente. Decisões proferidas no passado. Esse seria um conceito de precedente assim mega amplo, né? Super amplo. Qualquer decisão proferida no passado seria um precedente judicial. Pode ser uma sentença, pode ser um acórdão de qualquer tribunal, né? E eu não consigo concordar com isso, e na minha opinião, a melhor doutrina, o professor Luiz Guilherme Marinoni, o professor Mitidiero, o professor Arenhart, concordam com isso que eu vou afirmar agora, de que, na verdade, em sentido estrito, em sentido restrito, né, em sentido técnico, digamos assim, precedente são aquelas razões de decidir que eu extraio não de qualquer decisão judicial, mas são as razões de decidir que eu extraio das decisões de última palavra. Das decisões... Exatamente. É muito importante então, essa... para ti, Alexandre, no Brasil, digamos assim, né, para ti, para a doutrina, enfim, as decisões que seriam as decisões que fariam os precedentes seriam as nossas cortes superiores, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Seria nesse sentido. Exatamente, Laura, exatamente. As razões de decidir, ou seja, as teses jurídicas, né, que são extraídas das decisões das Cortes Supremas, das decisões do Supremo Tribunal Federal, decisões de colegiado, porque as decisões monocráticas, elas têm naturalmente a vocação de perdurarem por algum período, né? As decisões de colegiado, sim, as decisões de colegiado, pelo princípio da colegialidade, nas decisões de colegiado eu extraio teses jurídicas e essas teses jurídicas, então, elas são os precedentes, né? A ideia de precedente, por que precedente judicial? Porque não pode se desprezar que existam precedentes na esfera administrativa, né? Existem decisões administrativas, como procuradora, tu viste muito isso, eu também. Se tornam atos normativos, né? Que se tornam atos normativos e que se repete aquilo na esfera administrativa, mas que não teria o condão, digamos, de fazer um precedente judicial, porque esse, obviamente, só pode ser proferido pelo Poder Judiciário, né? Nesse sentido, né? Exatamente. Então, eu faço sempre, essa foi uma sugestão que eu obtive na minha banca, inclusive, de doutorado, de não fazer alusão apenas ao termo precedente, mas sim especificar, né? Precedente judicial, porque tem os tribunais administrativos, tem o TARF, tem o CARF, né, que são diversos tribunais administrativos que geram precedentes, que têm o seu caráter vinculante ali na esfera administrativa.
por isso, então, precedente judicial, né? Uhum. E deixa eu te perguntar uma coisa, Alexandre. A gente está acostumado, né, na prática, e os alunos, enfim, e a gente aprende na graduação, que existe uma grande diferença entre a common law e a civil law. Né? Os precedentes proferidos, qual seria a diferença, né, sistemática entre os precedentes que emanam de uma civil law, que seríamos nós, por exemplo, e os precedentes que emanam da common law, como cortes inglesas ou cortes estadunidenses, enfim. Qual seria essa diferença? De que forma a gente poderia fazer, se existe essa diferença, né? E como é que a gente pode fazer esse tratamento de um ponto de vista mais prático, digamos assim? Não, essa pergunta é ótima, Laura. Na verdade, eu vejo hoje uma aproximação muito grande dos dois sistemas, né? Tanto do sistema do civil law como o sistema do common law. Existe uma aproximação enorme. Claro que por tradição, por questões históricas, por questões culturais, o que se desenvolveu na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Se desenvolveu um sistema baseado no case law, ou seja, se estuda o caso e a partir do caso se formam os precedentes e os precedentes naturalmente vinculam novos julgamentos. Essa é a ideia básica do common law, né? O direito construído a partir do caso. E tanto isso é verdade que a preocupação nos Estados Unidos, a preocupação da Inglaterra é o caso, que como é que se dá o estudo do direito nos Estados Unidos ou na Inglaterra? Eu lembro de ter lido um livro, eu estava no primeiro semestre da faculdade, do Scott Turow. Eu me lembro que o meu professor de introdução ao estudo do direito indicou esse livro. Chama-se Primeiro Ano, Como se faz um advogado. E esse livro contava como se dava, como ocorria, como aconteciam as aulas, né? Nós somos professores, né, Laura? Só como é que como aconteciam as aulas no primeiro ano da Faculdade de Direito de Harvard. E lá o que a gente percebia, né? O estudo diretíssimo dos casos. Na verdade, é uma aula muito dialogada, os alunos iam para a aula já com casos estudados, e desses casos estudavam os precedentes, né, formados, e trabalhavam com as técnicas que ali existiam. Né? Então, isso demonstra o quê? Isso demonstra realmente a evolução cultural do direito norte-americano, do direito inglês, de estudar, de construir o seu direito a partir de casos. E de uma concepção de que, construído o precedente do caso, esse precedente tem a aplicação rigorosamente obrigatória. Eu lembro de outro evento, Laura, eu trouxe aqui para a PUC há 3 anos. Não, mais, faz uns 4 anos. Eu trouxe uma professora lá da faculdade da Universidade de Georgetown. Lembro de ter convidado uma professora da Universidade de Georgetown para vir aqui na PUC, para uma tentativa de intercâmbio, talvez de professores e de alunos da PUC irem estudar em Georgetown, alguns estudantes ou professores de Georgetown virem para a PUC. E eu tive a oportunidade de conviver com essa professora americana, né? E eu lembro quando eu estava a levando no aeroporto, eu cheguei e perguntei para ela, mas não, me diz uma coisa. Eu estava escrevendo a minha tese de doutorado. Lá nos Estados Unidos, se houver por parte de um juiz de primeiro grau, se houver por parte de um tribunal, desrespeito a um precedente, né? Se for um juiz de primeiro grau, precedente do tribunal, se for uma decisão do tribunal, um desrespeito ao precedente da Suprema Corte. E ela me respondeu assim, Alexandre, ele não seria louco de fazer isso. Então, quer dizer, existe uma concepção, né, dentro do common law de que os precedentes obrigam. Né? Sim. Agora, por que há essa... Né? É vinculante. É vinculante. A ideia que eles têm lá do stare decisis, né? Quer dizer, existe o tanto vertical quanto horizontal, ou seja, a corte respeita os seus próprios precedentes e as cortes inferiores e os juízes de primeiro grau também devem respeitá-los. Né? Agora, por que então a aproximação com o sistema do Brasil, né, mais recentemente? Porque nós chegamos à conclusão de que, como a teoria da interpretação, que é
como a adoção da teoria da interpretação cética, né? É a adoção que melhor revela, que melhor evidencia o que o judiciário faz, ou seja, é a reveladora da verdade, é aquela que descreve melhor o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário. Se isso é verdade, que então as cortes interpretam as disposições, se é verdade então que o produto da interpretação é norma, e se é verdade, então, que a Constituição Federal preceitua, lá no seu artigo 102, e no 105, que quem dá a última palavra sobre a interpretação do direito federal é o STJ, e quem dá a última palavra sobre a interpretação da Constituição é o Supremo, se isso é verdade, STJ e Supremo, à luz da Constituição Federal Brasileira, criam normas. E Sim. Se eles criam normas, a gente passa a enxergar os seus precedentes como um caráter vinculante também, como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Inglaterra, né? Então, essa aproximação... Eu acho interessante, isso que tu está falando, eu acho interessante, Alexandre, porque do ponto de vista histórico, no direito, e daí tu me corrige se eu disser alguma coisa errada, não, jamais. Mas no sistema da common law, os juízes, eles, the judge make law, né? O juiz faz a lei, eles faziam as decisões do caso concreto, interpretando os costumes, enfim, né? Mais remotamente, e o parlamento acabava editando as leis, né? Então, quem efetivamente, claro, esse não é o movimento que nós temos hoje, né? Mas era essa a raiz, digamos assim, é que tinha, e por isso que nós temos a tradição, digamos, da common law, que é bem diferente do nosso, né? Porque nós nascemos a partir dos dogmas da Revolução Francesa, digamos assim, né? Que parecia que o juiz tinha que interpretar, ele tinha que cumprir a lei, aplicar a lei, e não interpretar a lei. Né? Então, essa diferença eu acho muito significativa dentro dos sistemas, até para que a gente possa compreendê-los, né? E como nós fomos nos aproximando dessa questão dos precedentes, né? E eu acho bem interessante isso que está colocando, porque são atuações judiciais totalmente diversas, né? E hoje, digamos assim, muitos dizem que esse sistema da civil law ele enfraqueceu, porque o juiz nunca interpretou a lei. Né? Aliás, nunca aplicou só a lei, ele sempre interpretou, até porque o juiz é um técnico, né? Ele tem o poder da interpretação, como tu disseste ao início. O juiz com quem tu trabalhou, ele escolhia qual era a melhor interpretação dentro daquele caso concreto e, obviamente, interpretava e depois ele aplicava e fazia, né, as suas considerações, né? E a gente não tem mais como dispensar esses sistemas de precedentes, que, aliás, ele vem com todo sentido no Código de Processo Civil, né? Como tu acabaste na Constituição e no Código de Processo Civil. Tá? E eu queria te fazer uma pergunta. Claro. Uma pergunta, assim, bem básica. Qual seria, do ponto de vista técnico, a diferença entre editar uma súmula, né? Quando saiu, eu vou explicar minha pergunta para ele. Quando saiu esse, que eu coloquei no Instagram, a nossa live, um aluno, na aula de hoje de tarde que eu dei, ele perguntou, mas professora, qual é a diferença entre precedente e súmula? E eu disse, olha, ótima pergunta para mim perguntar para o professor Alexandre, que vai discorrer belamente sobre o assunto. Então, eu trouxe para ti a pergunta do aluno. Essa pergunta é muito boa, Laura, porque, na verdade, o que acontece? O que é a súmula, né? A súmula, ela é um resumo. A súmula é o resumo de um entendimento da corte. Então, eu diria até o seguinte, a súmula ela tem uma finalidade didática. Ela tem a finalidade de resumir, de deixar mais claro, de deixar mais cognoscível, vamos dizer assim, o entendimento de uma corte sobre determinado tema, né? Então, e o que é o precedente? O precedente é o entendimento efetivo da corte, né? Dado à luz de um caso concreto. Então, a súmula, ela resume os precedentes da corte. A súmula é um grande resumo, né? É como se eu dissesse aqui, e imaginando que possa estar o teu aluno assistindo, né? Uma coisa é você
descrever e dar o conteúdo de um livro, né? De um livro do Machado de Assis. E outra coisa, eu me lembro disso, de fazer ficha de leitura quando eu estava no Ficha de colégio. leitura. Alguns eu gostava, algumas não. Mas o que acontece? Fazer a ficha de leitura, fazer o resumo do livro, né? É o mesmo que fazer a súmula no âmbito do Poder Judiciário, né? Então, eu sei, nós todos sabemos que é muito comum que se diga determinada decisão judicial violou a súmula, violou uma súmula do STJ, violou uma súmula do Supremo. Se usa isso no cotidiano, se usa isso no dia a dia, mas na verdade, o que uma decisão judicial pode violar é o entendimento resumido na súmula. Exatamente. Entendimento que O está precedente. resumido na súmula. Exatamente. É o Na precedente. verdade, é o precedente. O que se viola ou não é o precedente, que está resumido, né, de maneira didática na súmula do tribunal. Né? Esse é o ponto central, né, Laura? E é importante, eu acho, dizer também, isso eu acho fundamental, né, quando se fala de súmula, né, quando se fala de precedente, que é a questão envolvendo os benefícios e principalmente as consequências que a adoção de um sistema de precedentes vinculante dá, né, outorga a uma determinada sociedade. É muito importante descrever isso. Né? Não pode soar, eu vejo uma ou outra voz na doutrina tentando preconizar, traçando um viés pejorativo da questão do respeito aos precedentes. Porque vai tirar a liberdade dos juízes, os juízes não têm mais liberdade para julgar, os juízes vão se tornar máquinas de aplicação de precedentes. Só um pouquinho. Não, na verdade, isso não é real. Né? A adoção de um sistema de precedentes vinculantes, ela promove, sobretudo, né, Laura, a igualdade. Sim. Não tem nada mais injusto, e no teu escritório tu deves perceber isso, eu percebo na procuradoria, no escritório, nada mais injusto do que duas pessoas ajuizarem a mesmíssima ação, portanto, partes, causas de pedido. Imagina ter dois clientes no escritório. Ajuiza a mesma ação, os dois clientes ajuizam a mesma ação. A mesma temática, rigorosamente tudo idêntico, fatos idênticos. E um recebe um juízo de procedência e outro recebe um juízo de improcedência. Tem algo mais injusto, mais violador da isonomia do que isso? E um sistema de precedentes vinculantes inibe essa situação. Tá? Porque todos que ingressarem com aquela temática jurídica no Poder Judiciário receberão, diante da adoção de precedentes vinculantes, rigorosamente a mesma resposta. Receberão rigorosamente a mesma resposta. Acaba com esse caráter lotérico da jurisdição, que sabe-se lá quem interessa, né, Laura? Sim, não, na verdade é uma tentativa de segurança jurídica, né? Que a segurança jurídica na civil law ficaria vinculada à estrita aplicação do direito da lei pelo juiz, enquanto que no sistema de precedentes é uma coisa que vai ser construída, digamos, pelas cortes superiores, um entendimento, e mediante a provocação, evidentemente, dos advogados que fazem, né, essa temática, digamos assim, né? E eu queria te fazer outra pergunta. Eu tenho várias perguntas para te fazer. Claro, é um prazer. Como é que deve ser aplicado um precedente? Quais são os requisitos de aplicação de um precedente? Como é que a gente faz essa distinção, enfim, no momento de um caso concreto? Essa pergunta, ela é extraordinária, eu diria, extraordinária. Por que ela é extraordinária? Porque no momento que nós temos, nós adotamos a concepção de que os precedentes devem ser aplicados, de que precedente é norma, e que, portanto, no Brasil a gente começa a ter essa compreensão, o que acontece, Laura? É fundamental saber como aplicar o precedente. Como aplicar o precedente. Ou como advogado, ou como juiz, né? Quais são os requisitos de aplicação, né?
Porque se sabe que regras se aplicam comparando o conceito da norma com o conceito do fato, os princípios eu destaco o estado ideal de coisa, mas como eu aplico ou deixo de aplicar um precedente? Como eu aplico ou deixo de aplicar? E aí entra um instituto que no common law é muito comum, que eles manejam por lá de maneira muito natural, muito tranquila, e que nós aqui estamos aprendendo, que é o Instituto da Distinção. Né? Eles chamam lá de distinguishing, né? Fazer a distinção. Ou seja, o precedente eu faço por meio do quê? Como é que eu justifico a aplicação de um precedente? Eu justifico a aplicação de um precedente dizendo, olha, a situação que eu tenho para julgar, ou sob julgamento, a situação que eu tenho sob júdice, ela guarda uma semelhança fática muito grande, ou mesmo uma identidade com um caso que foi julgado no passado, e aí eu evoco o precedente que eu quero trazer do passado. Ou seja, eu preciso demonstrar ao juiz que existe uma similitude fática significativa entre o caso que eu postulo a aplicação do precedente e aquele caso que eu puxei do passado e que eu quero que a norma valha para o meu caso sob júdice. Né? Então, esse trabalho com os fatos, essa demonstração de que os casos são semelhantes, ela é fundamental. E aí vem a questão da distinção. Se eu não quero que ao meu caso se aplique determinado precedente que foi invocado, eu tenho que mostrar que o meu caso apresenta diferenças em relação ao caso anteriormente julgado. Eu tenho um exemplo que a gente está vivendo na Procuradoria agora, um exemplo que enriquece fantasticamente essa pergunta. Nós tivemos uma situação lá no Previmpa, na Procuradoria do Previmpa, que foi a seguinte: incide ou não contribuição previdenciária sobre o que o servidor recebe a título de horas extras? Incide ou não contribuição previdenciária sobre aquilo que o servidor recebe a título de horas extras? Gente defendendo que sim, que incide, muitos defendendo que não. E aí adveio um julgamento no Supremo Tribunal Federal, num processo de Santa Catarina, dando conta de que não deve incidir contribuição previdenciária sobre aquilo que o servidor recebe a título de horas extras. E aí surgiu aquela dúvida, bom, vai se aplicar esse precedente, então nós vamos aqui em Porto Alegre perder todos os processos, perder rigorosamente tudo, precedente vinculante do Supremo, à luz de um caso Santa Catarina. Só que o que aconteceu? Verificando os fatos do caso julgado em Santa Catarina, nós percebemos que a lei de Santa Catarina não previa, como a nossa lei prevê em Porto Alegre, a possibilidade de as horas extras serem incorporadas aos proventos do futuro aposentado. Então, nós peticionamos e defendemos o quê? De que o precedente do Supremo não poderia ser aplicado às centenas de ações de Porto Alegre. Não. Por quê? Porque havia uma distinção. O precedente do Supremo foi formado com uma realidade normativa lá do município de Santa Catarina, uma realidade normativa totalmente diferente da nossa. E o tribunal reconheceu. Os processos baixaram, os recursos extraordinários baixaram, foi dado vista para a Câmara prolatora, para que a Câmara, então, que tinha nos dado ganho de causa, invertesse o julgamento para alinhar com o Supremo. E os desembargadores aqui no TJ, de maneira absolutamente correta, de maneira absolutamente irrepreensível, disseram não, nós não vamos aplicar o precedente do Supremo nesse caso. Por que nós não vamos aplicar? Porque tem uma diferença. Tem uma diferença. E essa distinção, portanto, faz com que não se possa aplicar o precedente. Então, trabalhar com distinção, os advogados do futuro no Brasil,
que não saibam trabalhar e que não manejem bem o Instituto da Distinção estarão rigorosamente prejudicados. Porque na medida em que os precedentes vão se formando, e vão se formando, e vão se formando, e vão sendo aplicados, e vão ganhando em importância normativa, saber trabalhar com distinção para me tirar do guarda-chuva de um precedente, tirar o meu caso de um guarda-chuva do precedente, ou colocar o meu caso no guarda-chuva do precedente, é rigorosamente fundamental. Tem uma pergunta aqui para ti, que é o seguinte, tem uma pergunta, eu não consigo, é Daisy. É da Daisy. Daisy. A Daisy é minha colega lá do Previmpa, a Daisy é minha chefe do Previmpa, inclusive. Eu não conheço a Daisy, deve ser uma procuradora mais nova, então. É, isso aí. O precedente pode ser de qualquer turma ou deve ser do órgão especial? Indo na linha da pergunta da Daisy, que está fazendo perguntas difíceis à minha chefe. Olha só como ela é, hein? Mas, Daisy, estou brincando, prazer de ter aqui. Na verdade, o precedente, ele se forma a partir de julgado de colegiado do Supremo ou do STJ. Ou seja, formada o entendimento da turma, né? Seja no Supremo, seja no STJ, eu já tenho o conceito de precedente satisfeito, né? Eu tenho já uma decisão de última instância, até porque, no caso do Supremo, do STJ, submeter ao plenário é algo que a gente não pode ter como certo, né, que o plenário vai se manifestar sobre determinado tema. Então, havendo um julgamento de colegiado no STJ e no Supremo, nós podemos afirmar que se tem um precedente. E isso é interessante, na linha da pergunta da Deise, fazer essa afirmação, Laura. O TJ do Rio Grande do Sul, o TJ de São Paulo, o TRF podem formar precedentes também. Excepcionalmente, sim. Excepcionalmente, sim. TJ do Rio Grande do Sul pode formar precedente? Excepcionalmente, sim. Quando? Quando o TJ do Rio Grande do Sul der a interpretação final à lei municipal. Pois é. Por quê? Porque na interpretação... Exatamente, né? Que é uma matéria que não sobe. Perfeito. Exatamente. Como nós temos na questão da legislação municipal, quem dá a última palavra sobre a legislação municipal? É o TJ. O TJ. Então, quando havendo uma decisão do TJ sobre a interpretação da lei municipal, como não cabe especial nem extraordinário, eu posso afirmar com bastante segurança de que é uma decisão de última instância, de que é uma decisão de última palavra. E sendo decisão de última palavra, tem que ser observada. Né? Perfeito, perfeito. E eu tenho mais uma pergunta para ti. Vamos lá. E como é que se revoga um precedente? Nós não temos o hábito no Brasil de trabalhar, nem na formação jurídica, nem na formação acadêmica, nós não temos o hábito de trabalhar casos práticos, né? É uma prática que eu também introduzo muito com os meus alunos, que é a questão dos exercícios, né? Mas nós não temos essa tradição, e daí para analisar um caso prático, se traz decisões dos órgãos colegiados, enfim, nas questões que envolvem matéria de processo civil, que é a matéria que eu disciplino, família ou sucessões, e nós não temos esse hábito, né? Então é difícil também para que todos possam começar nessa nova sistemática, que eu acho que, por isso o tema que tu fala e que fez teu trabalho de doutorado é tão apaixonante, porque ele é um tema que está muito pulsátil, assim, né? Está pulsando. E o que ocorre? Nós já vimos como é que se aplica, né, um precedente. Como é que a gente consegue revogar, né? Eu quero dizer, genericamente, como é que se revoga um precedente? Que cai no desuso, que não cai na prática, não tá mais, né, não reflete mais os anseios da sociedade, como se diz, né? Como se revoga esse precedente? Exatamente. A gente usa muito a expressão na teoria dos precedentes de superação do precedente, né? A gente supera o precedente, a corte acaba superando o precedente anteriormente formado, né? E a tua área, Laura, do direito de família,
é uma das áreas onde o papel das cortes, é fundamental na sintonia com Uhum, a realidade social. A uhum. sintonia, a congruência social, né? Perfeito. Ou seja, o entendimento da corte, ele precisa estar em sintonia com a evolução social. O Perfeito. entendimento da corte precisa estar em sintonia. E o direito de família talvez Uhum, seja um dos ramos do direito em que o papel do judiciário nessa situação, ele tem que ser, ele é decisivo. Ou seja, o judiciário deve ser protagonista na questão envolvendo o direito de família. Há ramos do direito que são mais duros, em que perfeito. a necessidade de alteração, né, a necessidade de a corte fazer essa adaptação, né, para estar de acordo com a sociedade, ela é menor. Né, Uhum. não existe tanto essa necessidade. Por exemplo, no tributário, por exemplo, o direito tributário ele é um ramo do direito mais Mais fixo. duro, digamos. Mais Exatamente, fixo. mais estável. Agora, na Isso. família, no direito de família, a superação ela não só pode acontecer, como ela é muitas vezes necessária. É Sim. fundamental que a corte se adapte à realidade. Eu lembro de uma decisão na tua área, agora de 2017, se eu não me engano, decisão do É, Supremo, que equiparou para fins sucessórios o os cônjuge e o direitos. companheiro. Né? Alterou toda a legislação infraconstitucional e criou esse é um precedente. Outro Exatamente. precedente da área que é bem conhecido, enfim, é o reconhecimento das uniões homoafetivas, né? Quando saiu a Exatamente. decisão do Supremo. Então, a família, tanto o direito de família quanto o direito de sucessões, ele se tem o código, se tem a lei, mas é como eu digo para os alunos, não adianta pegar o código, né? Não adianta pegar o Exatamente. código, porque muitas vezes tem capítulos e capítulos, artigos e artigos que estão totalmente superados por precedentes do STF que simplesmente pode riscar, né? Porque não existe mais, né? Esse que tu falou agora, que é de 2017, é a decisão de um recurso extraordinário, aonde foi reconhecido, então, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil e houve a equiparação. O companheiro passou a ter exatamente os mesmos direitos sucessórios do cônjuge. Então, se passou a ter uma leitura do 1829 diferente do que está escrito no Código, por decorrência de um precedente. Que é um tema, da minha área, eu não tenho a menor dúvida, a gente vive por precedentes. Mas, enfim, pode Exatamente. continuar, não queria te interromper. Mas não me interrompesse. Na verdade, a tua interrupção foi extremamente gratificante, porque tu confirmas algo. Eu lembro de ter lido essa questão de precedentes mais duros e de precedentes mais maleáveis na professora Teresa Rudalvin. Ela escreveu um livro esse ano passado. O nome do livro chama-se Modulação. E nesse livro ela faz essa distinção. Existem ramos do direito em que o papel do judiciário na interpretação ele é mais conservador. Não há tanta necessidade de mudança e de construção por parte do judiciário. Agora, há outros ramos do direito em que há, sim, uma situação de necessidade de protagonismo. E ela traz como exemplo o direito de família. Né? O direito de família é exato. As uniões homoafetivas, isso a sociedade vai se alterando e há necessidade, então, de o judiciário dar nova interpretação à lei. Quer dizer, É, e fazia sentido o cônjuge ter diferença de tratamento para fins sucessórios do companheiro, começou a se ver que essas questões não faziam sentido. E antes de revogar a lei, o que aconteceu? Houve, então, uma atualização por parte dos tribunais. Né? E que eu acho interessante também, Alexandre, porque quando nós não tínhamos essa corte suprema, digamos assim, nossa corte constitucional, que eu não sei se dá Uhum. teoricamente, mas muitos chamam, nós tivemos que passar por várias injustiças na sociedade brasileira, porque o Código Civil de 16, na área de família e de sucessões, ele continua arraigado a uma sociedade lá do início do século, 1916, né? E nós tivemos que ter leis que permitissem que a mulher deixasse de ser relativamente incapaz com o casamento, né? A lei Uhum. do Estatuto da Mulher Casada,
nós tivemos que ter uma lei do divórcio para que as pessoas pudessem se divorciar e fazer novas entidades familiares. Então, assim, os precedentes, eu acho, realmente na área de família, como diz a professora Tereza Arruda Alvim, é exatamente uma área que o judiciário e os precedentes renovam, tá? Renovam e tem que se renovar sempre. Tá? Mas, Exatamente. enfim, te atrapalhei de novo. Não, não me atrapalhou não, Laura. Eu acho que essa concepção ela é muito importante e a tua pergunta faz com que eu possa falar rapidamente sobre os deveres, então, das cortes ao criarem precedentes. Perfeito. Né? Existem deveres. Né? O artigo 926 do novo Código de Processo Civil, ele traz deveres às cortes. Né? E esses deveres, principalmente três, eles precisam ser necessariamente diferenciados adequadamente. Né? O primeiro dever, o dever de estabilidade, que vem ao encontro da tua pergunta, né? Vem ao encontro da superação. Quando o artigo 926 preceitua que os tribunais devem manter a sua jurisprudência, e eu faço uma releitura do 926, onde se lê jurisprudência, talvez devesse se ler precedentes, né? De que o 926, ao introduzir o dever de estabilidade, quando diz que a jurisprudência, os precedentes devem ser estáveis, ele exatamente preceitua que essas guinadas de entendimento são guinadas que devem ser evitadas ou, se forem necessárias, como por muitas vezes são no âmbito, por exemplo, do direito de família, né, elas devem vir acompanhadas de uma certa precaução e de uma certa, portanto, modulação. Né? O parágrafo 3º do 927, ele traz essa possibilidade de os tribunais, em qualquer ação, em qualquer temática, não apenas a temática constitucional, como se tinha lá na lei que disciplinou as ações de inconstitucionalidade. Então, agora, qualquer decisão judicial, né, pode, na formação de qualquer precedente sobre rigorosamente qualquer tema, eu posso ter e deve o tribunal promover a modulação, que significa basicamente o quê? Se eu ajuizei determinada demanda à luz de um entendimento vertido em precedente, e no curso da minha demanda esse precedente foi alterado, esse precedente foi superado, impõe-se que o meu caso seja decidido conforme o precedente que foi, um precedente superado. Né? Então, porque isso é uma imposição que decorre, inclusive, do primado da segurança jurídica e, mais especificamente, do princípio da confiança que decorre da segurança jurídica. Então, essa ideia de modulação e esse dever de estabilidade tem a ver com isso. Se guinadas houverem, não está se dizendo que guinadas não são necessárias, são, como no direito de família. Mudar o entendimento é necessário, como no direito de família, muitas vezes. Mas, quando se altera o entendimento, é necessário que se tenha uma preservação da confiança daqueles que agiram, exerceram sua liberdade de acordo com o entendimento revogado ou superado. Né? Sim. Aí eu tenho uma pergunta para te fazer, Alexandre. Claro. Porque quando o Supremo decidiu, equiparou os direitos dos companheiros, os direitos sucessórios dos companheiros ao do cônjuge, ele alterou o artigo 1829 e o Supremo Tribunal Federal deu um efeito modulador a essa decisão, dizendo que aquela decisão incidiria em todas as partilhas que não tivessem sido homologadas. Tá? E o que aconteceu? Isso trouxe uma injustiça, porque tradicionalmente no direito das sucessões, o que vale a data é a data da morte, né? A abertura da sucessão, data da morte. E todas aquelas situações de companheiros, digamos, que já vinham tendo um encaminhamento, tudo isso deu uma guinada. Né? Houve embargos de declaração, enfim, houve uma série de discussões, mas ele disse que ele estava sendo questionado e provocado por uma coisa que ele não ia se manifestar. E isso trouxe uma situação drástica assim, em alguns processos. Então, eu acho que isso, de repente, é o julgamento do artigo 1790, não se preservou. A Helena Sanseverino, advogada, está dizendo, a Helena trabalha comigo, Helena, que bom que está aí, tudo bom? No julgamento do artigo 1790, não se preservou a segurança jurídica, que é exatamente o que tu está dizendo. Que Eu concordo. A forma como tu entende
é corretíssimo, né? Eu Mas concordo. O Supremo, ele modulou efeitos, só que ele modulou efeitos realmente, né? Modulou de modo a não preservar a segurança jurídica. exatamente. Que eu conheço de pessoas que tinham programado as suas vidas, haviam feito, na condição de companheiros, né, pactos de separação total de bens, etc., que ficaram rigorosamente apavorados e que tiveram que sair modificando a sua situação e que foram pegos desprevenidos. Diante disso, olha, não foi nenhuma nem duas pessoas assim que eu conheço que sofreram um impacto por conta de uma modulação, a meu juízo, precipitada ou mal pensada pelo Supremo. Mal pensado. Mal pensada pelo Supremo. Tinha que modular os efeitos, sim, mas essa modulação teria que ter um termo a qual acho que um pouco mais avançado, né, Laura? Ou então preservar a data da morte, né? Que é vamos dizer assim, a data que sempre se computou todos os direitos quando decorrentes da morte, né? Que é obviamente é um fato jurídico relevantíssimo e que tem efeitos jurídicos que são que trazem uma insegurança jurídica, né, à sociedade. Mas eu acho que é bem interessante assim o que tu falou. Né? Nós todos estamos esperando a publicação da tua tese, por favor. Muito obrigado, Laura. Eu acho que, como eu tenho alguma experiência nessas lives, nós estamos chegando em 53 minutos. Isso, agora tu vai falar da coerência. Não, eu vou ter que... Olha, eu acho que não vai dar tempo de falar da coerência. Eu vou deixar para uma outra live. Pouco tempo. Mas é que está muito interessante o nosso assunto, né? Mas é que quando o papo é legal, Laura, quando o papo é legal, não adianta, o tempo voa. Então, realmente, a gente está com 53 minutos. Eu já sei por experiência, já aconteceu umas 2 ou 3 vezes comigo, que bate nos 54, 55, corta a live. Então, eu agora, em nome da SDM, que pese esse tema tem a ver com a minha tese de doutorado, eu quero agradecer a tua presença, Laura, agradecer muito a tua presença. Tu é ex-diretora da escola, procuradora do município aposentada. Uma lástima que tu tenha te aposentado. Gostaríamos de te ter ainda na procuradoria até hoje. Eu também, muitas saudades, nossa, muitas. Mas a vida tem etapas, né? A gente tem que partir para outras etapas da vida. Mas eu sinto muita falta da procuradoria, nossa. Isso, mas eu tenho certeza que os teus clientes estão agradecendo e que o teu papel dentro da advocacia, dentro da docência, na PUC, ele é um papel muito relevante para todos nós. Então, obrigada. Laura, te agradeço. Agora eu que realmente faço agradecimento e tomara que nos vejamos de maneira mais seguida, de maneira mais intensa. Perfeito. E não apenas de forma virtual, tomara que possamos nos ver. Que a gente possa ter contatos presencial. Eu que agradeço, Alexandre. Gostaria de agradecer muito à escola pelo convite. Poder conversar contigo é sempre um prazer, né? A gente sempre tem teses e coisas jurídicas que eu acho interessante. Então, eu agradeço muito também o convite, poder estar de novo um pouquinho perto da escola e da procuradoria. Tá legal. Muito obrigado. Eu agradeço a presença de todos que nos assistiram. Muito obrigado vamos dizer assim, pela audiência. Foi um prazer, uma boa noite a todos e vamos nos falando. Tchau, tchau, Alexandre. Legal. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.